Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Kais, sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas e participante desse projeto subinteressante, o podcast Ginecologicamente Falando, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPEL. Esse projeto tem como objetivo trazer conteúdo de qualidade sobre a saúde feminina para a população em geral e acadêmicos do curso de saúde. Hoje voltaremos a falar de métodos contraceptivos de longa duração, os LARCs. Basicamente, existem três métodos nessa classificação. O primeiro é o dispositivo intrauterino, DIU ou DIU de cobre. O segundo é o sistema intrauterino, ou SIO, também conhecido como DIU hormonal, onde existem dois representantes, o DIU hormonal Mirena e Kailena. Por fim, o terceiro é o implante subdérmico, o Implanon. Devido à imensa procura por informações, perguntas e dúvidas recorrentes sobre esse tema, tivemos a ideia de produzir episódios dedicados a cada um desses três métodos, indo direto às questões mais frequentes, que podem ser decisivas na definição de qual deles mais se adapta ao futuro usuário. Então, se você deseja não engravidar e procura um método seguro, eficaz e de longa duração, mas ainda possui dúvidas ou receio de qual escolher, venha maratonar conosco na nossa trilogia dos LARCs. Iniciaremos hoje com o nosso já conhecido professor Guilherme Bica, presença constante em nossos episódios, que irá abordar as mais frequentes dúvidas quanto ao DIU de cobre, e no episódio seguinte sobre o sistema intrauterino, ou DIU hormonal. Para o fechamento da trilogia, teremos uma super convidada, a doutora Jaqueline Lubianca, de Porto Alegre, que irá abordar as principais características, qualidades e perguntas sobre o implante subdérmico. Então, que se dê início à nossa maratona. Dr. Guilherme Bica, seja bem-vindo nesse episódio e mais uma vez obrigado por ter aceitado esse convite. Salve, Carlos! Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos juntos aí. Vamos bater um papo a respeito do DIU de cobre hoje. Vai ser muito legal. Opa, professor. Obrigado então e vamos começar essa maratona. Então, antes de iniciar as principais dúvidas sobre o DIU não hormonal, ou mais conhecido como DIU de cobre, gostaria que você começasse esse bate-papo explicando por que os métodos contraceptivos de longa duração estão tão procurados atualmente. É verdade. A gente está vendo cada vez mais chegar tanto no ambulatório como na clínica privada essa busca, né? Eles estão cada vez mais em voga, na verdade. Eles são práticos, são extremamente seguros e são isentos de riscos. E as pacientes procuram muito, hoje em dia, métodos que sejam isentos de riscos cardiovasculares, trombogênicos, né, entre outros. Então, eles têm esses super benefícios, né? E tem a vantagem também do colocou, esqueceu, né? Fica ótimo para quem tem uma vida corrida, né? E não pretende engravidar no curto prazo. Então são esses os motivos que fazem com que hoje em dia muitas e muitas pacientes venham procurando métodos que tenham uma duração mais longa, que sejam com menos quantidade hormonal, né? E que tenham menos riscos para a saúde. Bem legal essa colocação inicial, professor. Eficácia dos métodos e praticidade do uso seriam palavras-chave para tanta procura. Mas a segurança seria importante também? Com certeza, a segurança também, né? É até exagerado hoje em dia o que às vezes a gente vê com relação aos possíveis efeitos colaterais, principalmente dos métodos anticoncepcionais combinados. Qual a mulher que não recebeu um WhatsApp ou e-mail referente a algum quadro de trombose ou algum outro quadro gravíssimo de alguma paciente contando uma história de alguma usuária de anticoncepcional oral? Isso aí, eu considero isso até uma contra-informação, tá? Porque não parte de uma entidade médica ou de um profissional que se coloca. As pacientes recebem essas mensagens e ficam em pânico, tendo em vista que elas estão usando um método e ficam com receio de que possa trazer um grave problema de saúde para elas. Então, isso faz também com que se procure mais, né? Por causa dessa situação que se transmite nas vias de informação paralelas, né? Não oficiais. Ah, bem legal essa consideração sua. Creio que informação hoje é poder. Então, e direto ao ponto. O que seria então esse DIU de cobre e como é que ele funciona? O DIU de cobre é um dispositivo que, em geral, ele é de uma matéria plástica, né? Que tem uma pequena quantidade de cobre em forma de um filamento ou uma molinha de cobre, tá? Dentro dele, tá?
Então, na real não é dentro, né? Ele é enroladinho, todo mundo já viu a imagem, né? O formato mais frequente é um Tzinho, né? E ele tem aquela pequena molinha de cobre. Esse cobre, ele é liberado em pequenas quantidades durante o tempo de duração do DIU. E esses íons de cobre eles têm uma capacidade de ser nocivo aos espermatozoides. Então ele vai formar uma barreira de cobre na entrada do útero, a qual imobiliza e faz com que os espermatozoides não possam ultrapassar essa barreira. Ao mesmo tempo, não é a principal ação é a ação de imobilização dos espermatozoides. Ao mesmo tempo, se também fica dentro do útero um ambiente inóspito para uma implantação de um óvulo que porventura seja fecundado de algum espermatozoide que passe da barreira inicial. É assim que ele funciona. Ah, bem legal. A gente já sabe que o DIU de cobre já está há bastante tempo no mercado. Esse método é um método bastante utilizado? É bastante utilizado. Apesar no Brasil não ser o método mais utilizado, o DIU de cobre é o segundo método no mundo mais utilizado, depois do anticoncepcional oral combinado. Tá? Principalmente pela China, que a China tem uma quantidade muito grande de usuárias. Praticamente 2/3 das usuárias do mundo dos mecanismos de DIU de cobre estão na China. Eu vi que existem diversos tipos, formatos e inclusive variedade de quantidade de cobre presentes nesse DIU. Isso ocorre também nesse mercado brasileiro? Tem alguma diferença de eficácia nesses diferentes tipos de formatos? Como é que funciona isso? Com relação à eficácia, não. O formato mais frequente que a gente tem disponível são aqueles que têm formato em T. E eles variam de formato principalmente pelo mecanismo que vai ser utilizado para colocar o DIU lá dentro do útero. Tá? Então, são mecanismos patenteados, cada marca, cada desenvolvedor fez um mecanismo diferente. Então, o T é o mais frequente, a gente vai ver que a grande parte dos dispositivos são em formatos de T. Existe um que tem um formato mais crespinho, que parece uma aranhazinha, que antigamente ele se chamava Multiload, agora ele tem outros nomes, o Multiload não se encontra mais no nosso mercado, talvez tenha no exterior ainda. Né? E existe um que em formato de 7 que a gente não tem. Então, assim, eles têm diferentes formatos, diferentes concentrações, pois alguns têm duração de 5 anos e outro tem duração de 10 anos, que é o caso do T380, que é o que a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde. Ele tem mais cobre para durar mais tempo, tá? E além disso, acho que a gente vai falar mais para o final, tem uns que são um pouquinho menores para possibilitar serem colocados em úteros menores. Também existe essa possibilidade. Uns que são um pouquinho diâmetro menor e o comprimento menor para caber num útero sabidamente menor. Entendi. Para deixar claro, a duração protetiva do DIU de cobre então varia de 5 a 10 anos. Perfeito, isso mesmo. Existe, a grande parte deles são de 5 anos, tá? E o T380 é para 10 anos, isso mesmo. Beleza. Esse tipo de DIU, ele tem alguma contraindicação para os pacientes? Como é que funciona? As contraindicações dos dispositivos, até isso tem uma validade até para praticamente todos os DIUs, tá? Mas, assim, a principal contraindicação é malformação uterina, tá? Se ocorrer uma malformação uterina, o útero tiver uma duplicidade de cavidade, ele tiver um septo muito grande, alguma alteração que impeça do DIU ficar bem posicionado ali dentro, isso é uma contraindicação, tanto para o de cobre quanto para o hormonal. Tá? Toda paciente que tiver um gestante ou com suspeita de gestação, ela tem uma contraindicação da inserção, tá? A gente não pode inserir numa paciente que esteja com atraso menstrual ou que ela, por isso até que se costuma inserir durante a menstruação para evitar também que ela esteja gestante, né? Ou que tem um teste positivo de gravidez, né? Isso é impossível. Aquelas pacientes que tiverem um sangramento genital sem uma causa aparente, que não tenha sido investigado, elas necessitam dessa investigação antes da colocação. Então, segue sendo uma contraindicação. Bem como
as pacientes que tiverem algum tipo de infecção, ou processo infeccioso do trato genital. Porque o momento que se faz a inserção do DIU, a gente pode levar para dentro do útero, que é estéril, que não tem bactéria, esse germe que está ou no canal endocervical ou na vagina. Então, o ideal é que sejam avaliadas as vaginites, todas essas situações sejam tratadas para a gente não criar um problema durante a inserção e pós-inserção do DIU, porque pode realmente acender alguma infecção. A paciente tem que ter isso daí bem tratado. Uma estenose do colo do útero por algum motivo, na qual impeça o DIU de ser colocado, também é uma contraindicação. Muito embora isso seja uma situação que pode acontecer durante o momento da inserção. Então, até então, tu acha que é factível de colocar o DIU, e no momento tu não consegue progredir com o esterômetro ou com o DIU para que ele possa entrar lá para dentro do útero. E as duas últimas contraindicações seriam assim, umas pacientes que têm miomas, nós vamos ter um episódio de mioma, hein, Carlos? Ainda não tivemos, tá? São tumores benignos do útero. Por dentro do útero, eles podem dificultar que o DIU possa ficar bem posicionado. Então, isso pode fazer com que tenha uma dificuldade da inserção e que fique o DIU ficando mal posicionado, ele não vai estar efetivo. E para os DIUs de cobre, depois tu vais entender o motivo, pacientes que têm discrasias sanguíneas ou alguma alteração de coagulação nas quais façam com que elas tenham mais sangramentos e hemorragias, elas têm uma contraindicação para o uso do DIU de cobre. Mas aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Outra pergunta, que na verdade é um comentário que presenciei há pouco tempo, é que a procura pelo DIU de cobre ela aumentou pela ausência completa de hormônios e por um estilo de vida mais livre desses produtos. Essa afirmação é verdadeira? Ela confere? Com certeza. Então, assim, a gente tem uma parcela das pacientes que vem procurando o DIU de cobre, é das pacientes que querem ausência completa de hormônios. E isso aí realmente ele confere. Ele confere uma ausência de hormônios. O método que ele faz para não ter as gestações tem a ver com o cobre, não tem nenhum tipo de hormônio. Então, muitas pacientes procuram para ter uma melhor performance na academia, para ter mais massa magra, né? Ou porque tem receio da questão que a gente tinha conversado antes, das questões trombogênicas, né? Então, tá tendo cada vez mais procura por causa desses motivos. Para a paciente que já possui o DIU de cobre, ela tem que usar alguma anticoncepção oral, camisinha? Como é que funciona esses métodos associados? Não há necessidade. Eu aconselho as pacientes, naquele primeiro mês da colocação, até que elas possam fazer uma ultrassonografia para avaliar se o DIU foi bem colocado, se ele ficou adequado, se ele não foi expulso pós-inserção, que às vezes pode acontecer, é raro, mas pode. Eu prefiro que elas usem outro método em paralelo, até que elas possam fazer essa revisão. Depois esse método é retirado. Com relação às usuárias que já estão depois dessa primeira revisão, elas não têm necessidade de usar outro método, exceto o preservativo no intuito de proteção com relação às DSTs. Ah, isso sim. Uma dúvida mais sobre o processo de colocação do DIU. Como é que ele é colocado? Dói muito? É obrigada a estar menstruada para colocar? Existe analgesia? Como é que funciona esse processo? O DIU ele precisa ser colocado lá dentro do útero, o dispositivo intrauterino. O hormonal também, tá? O Mirena, o Cailena também. Os mecanismos de inserção são os mesmos, né? Para isso, né, é preciso pinçar o colo do útero para que a gente tenha uma tração. É feito o exame ginecológico, tá? Normal, como se fosse coletar um Papa Nicolau, um preventivo, tá? O colo do útero ele recebe uma pinça para ter uma tração e se utiliza uma pequena régua que é esterilizada para medir o formato e o tamanho do útero por dentro. E depois o dispositivo é colocado. Uma terceira colocação do dispositivo. Então, essa pinça é colocado a pequena régua que a gente chama de esterômetro, já se vê que formato o útero tem,
que comprimento ele tem por dentro, se prepara o DIU para que ele tenha, para que ele fique no lugar com esse tamanho desse comprimento que foi medido, e é colocado o DIU lá dentro. Dói um pouco, pode doer um pouquinho, uma sensação de cólica, né? É frequente que as pacientes tenham alguma queixa, né? Mas é factível da paciente tomar um remédio, um anti-inflamatório ou um analgésico 1 hora e meia antes da colocação, vai ajudar bastante, e também pode ser feito um pequeno botão anestésico no lugar onde vai a pinça, para essa pinça que a gente tem necessidade de utilizar para nos dar atração, para poder colocar o DIU, pode ser colocado ali no colo, que também minimiza bastante. Então, fica tolerável, né? É um procedimento que pode ser feito tranquilamente em nível ambulatorial. Uma pergunta mais após essa inserção. Como você disse, esse prazo de 1 mês, então quer dizer que o DIU ele só funciona após 1 mês? Como é que isso ocorre? E é possível acontecer a famosa expulsão do DIU? Então, assim, ele já começa a funcionar praticamente a partir do momento da inserção, tá? Então, a questão toda é um cuidado que eu tenho. Na teoria, ele já está funcionante, né? Já não haveria necessidade de outro método. Mas eu tenho como rotina e passo para os alunos sempre que a gente espere a revisão do DIU, né? 30 dias depois, ou quando se conseguir fazer a ultrassonografia, para evitar que ele tenha ficado mal posicionado e que a paciente esteja tendo relações desprotegidas, então pelo DIU não estar bem posicionado. Pode acontecer expulsão? Pode. Não é frequente, mas pode. Então a paciente tem que saber que o método tem algumas falhas, né? E uma dessas é ele ser expulso, né? É mais frequente a expulsão no DIU de cobre do que nos DIUs hormonais, pelo mecanismo de ação dele, do cobre e tudo mais, que gera um pouco mais de menstruação, de cólicas e de processo inflamatório. Ele pode ser, o útero pode querer expulsar ele com mais facilidade. Nos DIUs, nos CIUs ou nos dispositivos hormonais é menos frequente. Mas mesmo Mirena e o Cailina podem ter processo de expulsão e merecem a revisão também. Certo, doutor. Uma dúvida muito frequente nos ambulatórios é sobre quais grupos eles podem ser indicados. E sempre se pergunta, adolescentes, mulheres sem filhos, eles podem ter essa indicação de usar o DIU de cobre? Podem usar qualquer um dos LARCs, tanto as mulheres sem filhos quanto as meninas que começaram a atividade sexual. Pensa assim, é o período que as pacientes estão mais férteis, as jovens, né? Então elas estão muito férteis, precisam de métodos que tenham muita segurança, né? Sejam seguros, sejam eficazes. Então elas têm que ter uma segurança de que não vão engravidar, né? Então a eficácia dos métodos de longa duração é muito grande. Elas podem utilizar como qualquer outra paciente, não precisa ter tido filhos para utilizar DIU, nem de cobre, nem hormonal, nem implante, né? E como existe o esquecimento é uma coisa do jovem, assim, fica muito interessante esses métodos para as pacientes jovens. Já sobre as contraindicações, você falou um pouquinho nas perguntas anteriores, mas existem doenças que são altamente prevalentes na população brasileira, que é a diabetes e a hipertensão. Pacientes mulheres que têm esse quadro, elas podem usar o DIU? Existe alguma contraindicação? Não tem contraindicação alguma. Podem utilizar. Não, ele não afeta nenhum tipo de situação como essas e não traz riscos trombogênicos, tromboembólicos de qualquer maneira, né? O ideal é que elas tratem as suas patologias, tentem ficar o mais compensadas possíveis, mas isso pela saúde delas. O DIU vai estar funcionando de qualquer forma. Algo que sempre é dito que uma vez colocado esse DIU de cobre, as cólicas e os fluxos menstruais ele aumentam após essa inserção. Isso acontece para todas as pacientes? Em geral, as pacientes tendem a ter menstruações mais longas no cobre, tá? E com um pouco mais de desconforto. Mas a grande parte das pacientes tolera bem. Os primeiros meses são mais complexos, até que ocorra uma adaptação do DIU ao útero ali, né? Então, elas se queixam mais de menstruações mais longas, um pouco mais de cólica, né? Mas a grande parte delas toleram bem. O DIU estando bem posicionado, tudo direitinho, a grande parte das pacientes convivem muito bem com o DIU.
Trazendo já para o cenário nacional, doutor, esse DIU de cobre ele é disponível no SUS e qual modelo frequentemente é mais usado? Ele é disponível no SUS. O modelo mais utilizado no SUS é o T380, que é esse para 10 anos, tá? É possível que tenha alguns outros modelos, mas só se a prefeitura comprou. O mais disponível, em geral, é esse em forma de T, que é o padrão, né? Gratuito, né? Então, as pacientes podem procurar as unidades básicas de saúde, os ambulatórios universitários, que ele está disponível. Uma vez decidido que a paciente quer usar esse método contraceptivo, o que é que ela teria que ter? O que seria necessário para a colocação do DIU? Assim, o ideal é ela ter feito a revisão ginecológica dela e ter um citopatológico Papa Nicolau recente. Não quer dizer que ele seja daquele mês, mas ele tem que ser recente, ele não pode estar em atraso. Tá? Outra situação que é interessante é que seja avaliada se ela não tem nenhum processo inflamatório infeccioso. A realização de uma ultrassonografia transvaginal prévia é interessante, mas não é obrigatória, certo? Não quer dizer que seja obrigatório ela ter, mas pelo menos o Papa Nicolau em dia e uma avaliação se não tem algum processo inflamatório infeccioso, né? E que se assegure de que ela não esteja gestante também, né? Certo, doutor Bica? Algo que é comum se ver em propaganda de métodos contraceptivos no DIU é o DIU de cobre com a prata. Ele possui alguma vantagem ao DIU de cobre normal? Como é que funciona essa questão de adicionar prata no DIU? Na verdade, alguns anos atrás, apareceu o DIU de cobre com prata, não é dias, é anos. E aí, a ideia inicial da utilização da prata no DIU seria de minimizar um pouco o processo inflamatório que o DIU somente com cobre faz, que ela dificultaria um pouco o processo de oxidação do cobre, né? E faria esse processo um pouco mais estável. Então, manteria a capacidade anticonceptiva sem tantos sintomas, né? Lógico, o número de pacientes usuárias ainda é pequeno para que a gente possa dar uma garantia de que isso acontece. É uma propaganda que é colocada pelo método, mas a gente ainda carece um pouco de estudos mais prolongados falando sobre essa vantagem. O DIU funciona, ele é efetivo, ele é interessante, o DIU cobre com prata, mas a gente precisa ter um pouco mais de tempo de observação para ver se realmente ele tem esse benefício de reduzir os sintomas mais potentes de cólica e de fluxo. Certo. Uma última pergunta, doutor. É notório que existem DIUs de cobre de diferentes tamanhos. Eles são indicados para diferentes tipos de útero? Como essa informação é verdadeira? Existem alguns DIUs que são um pouquinho menores, que a gente poderia indicar para úteros menores. Então, se a gente sabidamente tem uma ultrassonografia de uma paciente que não teve filhos, por exemplo, de um útero bem pequeno, ou que no momento da medida do útero, que a gente chama esterometria, que usa aquela reguinha que eu te falei, chama esterômetro, tu nota que o útero é muito pequeno, pode se lançar a mão de um menorzinho para ser colocado naquele. Lógico, tudo tem limite, né? Não pode ser extremamente pequena a esterometria, né? Mas e realmente ele tem 1 centímetro a menos, por exemplo, de medida de útero que ele consegue ficar condicionado. Então, é uma opção. Mas a grande parte, grande parte das pacientes se adaptam bem ao DIU clássico convencional, de qualquer uma das formas. E a gente tem a opção dos menorzinhos para essas situações que a gente sabidamente sabe que o útero é bem pequenininho. Perfeito. Por fim, eu deixo espaço para o senhor, doutor Bica, dar uma orientação para as mulheres que estão pensando em usar esse método contraceptivo e ainda possuem insegurança sobre o DIU. O que é que você indica para elas? Qual a mensagem que você quer passar para nossos ouvintes? Primeira coisa que eu digo para elas é que escutem os 3 podcasts que nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um, né? Até porque para que elas possam fazer uma escolha adequada conforme o perfil de cada uma, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica, assim, os métodos de longa duração são muito interessantes. Eles cada vez mais vão ser procurados pelas pacientes.
Eles são práticos, são seguros, são eficazes, né? A gente precisa só saber qual que é o melhor para cada uma paciente. É uma coisa que a paciente escolhe junto com o médico, né? Não é vendo uma propaganda, não é recebendo um WhatsApp, é uma escolha da paciente com a informação com seu médico individual, tá? Então, vamos para os outros, vamos lá que vocês vão saber tudo a respeito disso. Obrigado, doutor, por participar dessa nossa conversa. Muito interessante os pontos que você abordou. Informação atualmente é necessário. Você sempre frisou bastante, principalmente nessa entrevista, que existem vários conteúdos espalhados em WhatsApp, em Facebook, que muitas vezes são inverídicos. Então, é realmente necessário a gente espalhar a verdade, espalhar opiniões médicas feitas por profissionais sobre esse assunto. Um grande abraço, pessoal, e nos encontramos na semana que vem. Semana que vem tem o SIUS, ou DIUs hormonais. Não deixe de escutar e de passar para as amigas de vocês. Aí, pessoal, foi demais falar com vocês. Se possível, compartilhe nosso podcast para suas amigas ou conhecidas e ajudem ao conhecimento de saúde chegar o mais longe possível. Nos vemos na semana que vem, onde abordaremos o SIU, ou Sistema Intrauterino, o mais conhecido como DIU hormonal. Até lá e um grande abraço, e até semana que vem.